Olá, pessoas. Bom, retornando agora aqui o nosso conteúdo, né? Nós temos o nosso próximo tema que é superelevação. Então, nós finalizamos toda a parte dos cálculos, né, de curvas horizontais, sendo elas simples ou com transição. E nós vamos agora para o próximo item que é a superelevação. A superelevação ela está diretamente relacionada com as curvas, né? Até porque ela é executada nas curvas, tá? Então, a superelevação, pessoal, só para a gente ter uma ideia, né? Ela literalmente vai criar uma elevação na pista. Então, nós vamos pegar a estrada e nós vamos torcê-la, né? Nós vamos fazer um movimento, né, de hélice a partir do eixo. Então, antes nós tínhamos, né, essa configuração, né, do nosso traçado, né, da nossa curva horizontal sem transição, onde é inaceitável o ponto de curva, que a gente chama ali de PC, e o ponto de tangente em PT. Isso porque nesses dois pontos acontece a seguinte situação. Ah, você passa da reta para a curva em um único ponto, né, sem ter uma transição, e o que que isso gera? Existem forças que estão sendo criadas nesse momento que você entra numa curva, né? Forças que não estavam atuando no veículo quando ele estava na reta. Essa força, principalmente, é a força centrífuga, né? E o que que nós precisamos fazer, né? Exatamente quando aparece essa força centrífuga, né? Nós vamos criar uma força centrípeta para combater essa força centrífuga. E a gente faz isso criando essa inclinação transversal na pista, né? Então a gente vai já entender tudo o que está sendo mostrado e apresentado, né, aqui, tá? Ah, por exemplo, olha só, né, criar a inclinação transversal na pista, a gente está vendo, né? Claro que está de uma forma aqui exagerada, né? Essa inclinação na pista para ficar mais fácil enxergarmos, né, o veículo aqui e a pista inclinada, né? Essa inclinação, né, ela ó, cria componente de peso na direção central da curva, né? Então, para a parte de dentro da curva, vamos colocar assim, né, dá para imaginar. Então, se a curva for para a direita, né, essa parte de dentro é para a direita, se for para a esquerda, né, a parte de dentro será para a esquerda. Faz todo sentido. Nós precisamos entender alguns fatores aqui, né? Como que essa força ela é criada, né? Então, se você não tem essa inclinação e você entra numa curva, né, é, o que acontece nesse momento, né, de mudança aqui desse ponto, tá, do PC aqui, ó, não tinha, as forças atuantes aqui eram somente é, resistência do ar, o atrito, né, do pneu com o pavimento e a aceleração do veículo, além da força da gravidade, atuando ali, empurrando o veículo para o chão, né, para baixo. No momento que esse veículo ele sai da reta aqui, ele entra nesse trecho em curva, né, o que acontece? Além das todas as forças que já estavam atuando nesse veículo quando ele estava no trecho reto, agora nesse trecho em curva, né, surge mais a força centrífuga, querendo jogar esse veículo para fora da pista. E aí nós precisamos criar uma força contrária para combater essa força que está jogando ele para fora. E nós criamos essa uh, inclinação transversal para poder uh, criar uma força chamada de centrípeta, né, que vai jogar o veículo para o centro, tá? Então o que acontece? Você tinha lá a força centrífuga para o sentido oposto, agora a gente vai criar a força centrípeta. Essas duas forças elas se cancelam, elas vão se anular e quando elas se cancelam, o veículo ele continua o seu trajeto na via, né, sem alteração de traçado. Tá? Então a gente quer fazer ao máximo, a gente não quer que o veículo ele mude de faixa, ele continue dentro da sua própria faixa, né? Não seja jogado para fora, né? E com segurança ele possa executar essa manobra. Então, o que que acontece? Quando a gente cria essa inclinação transversal, a força normal, a força da gravidade que está atuando aqui, né, neste sentido no veículo, ela vai ser decomposta em duas, né? Uma que está indo aqui no sentido normal, né, em relação aqui, né, ao plano, né, o plano que está inclinado, ela é perpendicular, e essa outra componente aqui, ó, essa será a nossa força centrípeta, né, vai estar jogando o veículo para o centro. Então, a nossa força centrípeta ela é massa vezes a velocidade sobre o raio. Então, lembrem que o raio, né, quando nós falamos que o raio ele vai ser diretamente proporcional aqui ao calcular superelevação, é o seguinte: quanto maior o raio, podem enxergar isso aqui, ó, quanto maior for o meu raio, menor será a minha força centrípeta. Então, se o meu raio for muito, muito exageradamente grande, eu nem preciso criar uma
inclinação transversal na minha pista, de tão grande que ele vai ser, tá? Então, porque ela vai ser tão pequena, essa força centrípeta, que ela vai ser desnecessário. Da mesma forma que ela vai ser pequena, a força centrífuga também será pequena. Então, se torna desnecessário a criação dessa elevação, tá? Mas, na maioria dos casos, não é isso que acontece, tá? E aí tem uma outra representação aqui, né, da força de atrito, que é causada, né, pela força normal agindo no plano aí e o coeficiente de atrito, tá? Mas o que mais nos importa, nos interessa nesse momento é a força centrípeta aqui, tá? E aí aqui, utilizando essas duas equações, tá? Da força de atrito e da força centrípeta, né? Nós chegamos a essa relação onde nós temos gravidade, superelevação, é o Ezinho, o F é o coeficiente de atrito, a velocidade ao quadrado e o raio, tá? E nós vamos utilizar isso daqui como base, tá? Para os cálculos, tá? Então, bora continuar aqui. Nós temos aqui o coeficiente de atrito, né, para determinadas velocidades. Isso aqui é definido pela ASTO, né? E é possível fazer o cálculo do raio mínimo, né, de acordo com aquela equação que foi gerada anteriormente, ó, não precisamos desenvolvê-la, tá? Nós podemos fazer um cálculo do raio mínimo, olha só, velocidade de projeto ao quadrado sobre 127, o que é essa 127? Tá vendo a gravidade? Ó, ela sumiu, né? Então, a gravidade já convertendo todos esses valores, velocidade está em km por hora, a gravidade é em metro por segundo, né? Então já tem um coeficiente convertendo todos esses valores, tá? Para que o resultado final dê em metros, tá? Então nosso raio mínimo será em metros. Quando que eu tenho o raio mínimo, né? Tá bem aqui, ó. O raio ele vai ser definido pela velocidade em cima, e embaixo eu vou ter o superelevação e coeficiente de atrito. Esses dois fatores influenciam diretamente nos esforços que estão atuando sobre o veículo. Então, quando que o meu raio é mínimo possível? Quando a superelevação utilizada for a máxima possível e quando o coeficiente de atrito for o máximo possível também, né? Então, se eu colocar esses dois aqui como máximo, esse é o raio mínimo que eu posso adotar. Se eu adotar qualquer raio que seja menor do que esse, né, eu vou estar colocando em perigo aí, eu vou estar tirando a segurança dos meus condutores, né, de veículos que vão estar nessa via, tá? Então, isso é muito importante, tá? Superelevação máxima e coeficiente de atrito máximo, né? Em cima aqui nós temos a nossa velocidade ao quadrado e isso vai nos gerar o raio mínimo, né, estabelecido. Então, o próprio DENIT ele usa isso como base, né, para o cálculo. Então, ele coloca a velocidade máxima de uma via, né, a rodovia de classe 1, né? Então, qual é a velocidade máxima dela? Então, com base nisso, o raio mínimo dessa via a ser considerado será de... Pô, ele coloca lá o raio mínimo para vocês utilizarem, tá? E assim por diante, tudo bem? É o que acontece, né? É possível gerar um gráfico, tá? Esse gráfico que vai ser gerado é justamente para encontrarmos um intervalo ideal da superelevação, tá? E isso aqui vai ser explicado. A gente não precisa desenvolver essas equações, tá? Mas esse gráfico gerado, tá? Ele se originou dessa equação aqui, né? Foi isolado alguns valores, a gravidade foi transformada, né? E nós chegamos aqui nesse valor final aqui, tá? De que K igual a V ao quadrado sobre G 1146, basicamente, tá? Então, basicamente, nós utilizamos, tá, esses dados aqui todos para chegar nesse valor e gerar esse gráfico. Mas o que que nos interessa nesse gráfico, né? Vamos enxergar aqui que fica mais fácil agora, né? Basicamente, nós temos isso, né? São duas retas geradas aqui, né? Uma que vai representar o coeficiente de atrito igual a zero e uma que vai representar o coeficiente de atrito máximo, né? Então, nós temos esses dois intervalos. E nós temos outros dois limites estabelecidos, né? Então, para o cálculo de superelevação, o valor aceitável permitido, ele tem que estar dentro dessa área achurada cinza. Por que que ele tem que estar, né, exatamente dentro dessa área cinza aqui? Peraí, deixa eu ver se eu aumento o mouse aqui. Vai, aí, ó, nessa região aqui, né, que ele tem que aparecer. Acontece que a gente pode imaginar que vamos enxergar algo aqui. Por exemplo, se eu fizer todos os cálculos de superelevação e o meu resultado der aqui nessa região, ó, né? Então, ele não está na área achurada, né? Se eu olhar para cá, olha só, a minha reta que representa o coeficiente de atrito mínimo tá bem aqui, ó. Tá vendo? Então, esse valor que eu acabei de achar aqui, né, nessa região, à esquerda do meu gráfico aqui, né, da minha área achurada, ela está com atrito menor do que zero,
Pô, olha só, se você tem atrito zero, você não tem contato. O contato é zero. Para você não ter atrito, você não tem contato. A única forma de você não ter atrito. Então, se você tá com um valor de atrito menor do que zero, né? É como se, além de você ter atrito, nenhum tipo de atrito, ainda tem alguém exercendo uma força, né? Até, sei lá, teu veículo está sendo empurrado por alguém, né? Não existe isso. Então, não tem como o seu atrito ser menor do que zero. O seu veículo ele vai estar em contato com o solo, né? Então, não é possível o seu resultado cair aqui nessa região, fora, tá? Beleza. Qual outra opção? E se o resultado que eu encontrar for aqui nessa região, né? Depois aí, né, da linha que estabelece aqui, ó, coeficiente de atrito máximo. Então, olha só, se eu tenho um atrito máximo, o que isso quer dizer? Tá colado. Nada está se movendo. Os dois objetos estão completamente parados. Né? Imagine aí qualquer superfície pregada numa outra, colada. Então, faz diferença, né? Se você tem duas superfícies, imaginem duas tábuas, e uma está sobre a outra. E aí você pode deslizar elas, né? E aí, no momento que você coloca um prego entre elas, elas param de deslizar. Beleza. Elas pararam de deslizar. O atrito ali está máximo entre as duas, né? Não estão se movendo. E aí, não, peraí. Além de pregar, eu vou colar, eu vou passar uma fita, né? Eu vou, sei lá, fazer eu colocar diversos outros itens aí para segurar mais ainda essas duas tábuas juntas. Bom, ela não estava se movendo e ela continuou sem se mover. Você não aumentou o atrito já estava no máximo ali, né? Elas já estavam sem se mover, não adianta você colar e passar fita, né? Então já era o atrito máximo, não tem como se mover, tá? O veículo está completamente fixado num ponto. Então também não é possível obtermos valores aqui. Se você faz algum cálculo que você obtém valor para esse lado ou para esse lado, é melhor rever as contas, porque provavelmente, né, seu cálculo está errado. Não tem como dar nessas duas situações. Beleza. Outra opção, né? E se eu encontrar um valor aqui em cima? Imagina só, nessa parte aqui de cima, né? O que está acontecendo nessa região? Por que eu não posso encontrar valores de superelevação? Pô, se eu estender esse meu gráfico aqui, ó, né? Em teoria, aqui nessa região eu poderia ter valores aceitáveis de superelevação. Por que eu não posso encontrar esses valores, né, nessa região bem aqui? Acontece que vocês precisam enxergar esse ponto. Superelevação máxima. Superelevação máxima admissível, ela está bem aqui. Nessa região bem aqui, ó. Isso é principalmente, tá, para situações de veículos com carga. Então imaginem a situação, tá? Se você está num veículo pequeno, não tem problema. O seu veículo vai, por um acaso, dar um problema, pifou, ele parou na curva. E aí, ele está na curva, ele está naquele trecho inclinado. Você pode até sentir um desconforto, né, por estar desinclinado, mas não mais do que isso, né? Agora, se por um acaso nessa curva você para um caminhão, o centro de gravidade do caminhão é bem diferente de um veículo pequeno, se ele estiver carregado principalmente, né? Então, esse caminhão ele pode vir a tombar se a superelevação considerada for aqui superior, tá? Ao máximo estipulado aí. No caso, o DENIT ele considera a superelevação máxima, tá, para nossas vias o valor aceitável de, difícil escrever aqui com o mouse, 10%, tá? Então isso aqui é o valor que nós vamos adotar de superelevação máxima. Superelevações superiores a essa daqui, a 10%, tá? Podem aí causar tombamento de veículos, principalmente caminhões pesados. Tá, beleza? Então, claro que o veículo vai sempre parar na curva? Não, mas pode acontecer. E se existe a probabilidade desse veículo parar numa curva, nós temos que garantir a segurança dele, tá? A última opção que ficou faltando foi aqui embaixo, né? Então, pô, o que acontece? Por que eu não posso ter, né, valores aqui inferiores, tá? Nessa região aqui. Então, seguinte situação. Nesse ponto aqui, ó, aqui é o zero. Então, aqui para baixo, eu estou tendo superelevação com valores negativos, né? Se eu tenho uma superelevação negativa, a minha curva é para a direita, né? A minha inclinação tem que estar nesse sentido, né? Para que o meu veículo, né, que está aqui em cima, ele obedeça aí todas as leis, né, da física e ele continue dentro da via. Se você tem uma superelevação negativa, ao invés de considerar a curva para a direita com a inclinação nesse sentido, você vai estar considerando ela no sentido contrário. E isso aqui é gravíssimo, tá? Porque além da força centrífuga jogando o veículo para fora, você está criando uma segunda força que também vai jogar ele para fora da via, que seria a força centrípeta mais a força centrífuga, tá? Então, seria aí uma coisa
seria muito difícil manter esse veículo na via, tá? E nas velocidades que foram calculadas de forma correta. Então, em alguns trechos aí, em vários locais, em cidades diferentes, existe a curva da morte. Muitas vezes a curva da morte, tá? Simplesmente teve uma superelevação aí mal dimensionada, né? Ela foi considerada uma superelevação no sentido contrário, e isso ajuda muito a criar acidentes, né? Diminuindo muito a segurança da via. Para esse vídeo aqui não ficar muito longo, né? Ele bateu 15 minutos, eu vou parar ele nesse momento, tá? E aí vocês podem parar um pouco, refletir, criar dúvidas. Eu espero que vocês criem nesse momento aí perguntas que possam surgir, tá? Para me passar. E aí nós vamos continuar o restante num próximo vídeo.